Deus tem planos nas nossas vidas. Família é projeto de Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, como Amém. alguns já me conhecem, meu nome é Tássio, né? Lá na igreja me conhecem como Tássio San, mas eu não sou japonês, nem chinês, muito menos coreano. Sou brasileiro mesmo. E eu venho hoje trazer uma palavra, né? Uma responsabilidade muito grande. Então, a palavra aqui é palavra de Deus que hoje tocou no meu coração. É Mateus 8, a cura de um leproso. Que diz assim, cura de um leproso, Mateus 8, de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me? E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém. A minha palavra hoje esse é um pequeno trecho, mas que falou muito no meu coração em relação à coragem desse leproso, né? Tendo em vista que nessa época quem era leproso, né, ele era expulso da cidade, ele tinha que viver em cavernas, né, porque essa era uma doença que não tinha cura. Então, assim, eram pessoas perseguidas, né, e elas eram expulsas para viver em caverna até a sua morte. Assim, para entender, né, um pouco, para ver o quanto foi a coragem dele para chegar até Jesus, para ele pedir, né, para ser curado, né, que ele não ficou só orando, né, pedindo a Deus, ele foi até Jesus, ele teve coragem para chegar até Jesus. E nesse momento Deus deu, através da oração dele, da fé dele, Deus deu sabedoria para ele chegar até Jesus, porque acredito que não deve ter sido fácil para esse homem, com a lepra dele, com a dificuldade dele, chegar até Jesus em meio a muitas pessoas, porque Jesus era cercada, além dos discípulos dele, era cercada por muitas pessoas. E como que um homem com a lepra, acredito eu, poderia chegar até Jesus ali? Ele poderia estar no caminho, mas até ele chegar até Jesus, próximo de Jesus, e pedir para ser curado, ele teve que ter muita coragem para ficar até em meio àquela multidão, né, podendo ser agredido, podendo ser expulso daquele lugar, né, e agravar mais do que ele já estava se sentindo diminuído perante a todos por conta daquela doença que ele estava ali, né? E entenda, vamos entender que através da nossa fé, né, esse homem, ele foi até Jesus, ele foi curado, assim como nós hoje, nós temos nossos obstáculos no nosso dia a dia, nós temos nossas lutas, e Deus está aqui, né, para aliviar o nosso sofrimento. Nós temos que ter nossa fé, temos que orar a Deus, mas nós temos que correr também atrás, nós temos que ter coragem
por isso que eu toco tanto nessa questão da coragem que esse homem teve, porque às vezes nós ficamos só orando, né? Pedindo a Deus, né? E como às vezes, como muita gente fala, né? Do céu só cai chuva, né? E nós temos que correr atrás dos nossos objetivos, nós temos que enfrentar, né? Os nossos obstáculos, as coisas que o inimigo vem nos confrontando, nos afrontando na nossa vida. Então, temos que orar sim, temos que ter fé e coragem para enfrentar tudo isso que acontece no nosso caminho e que nós possamos aprender também um pouco com isso tudo. Eu falando um pouco do começo dessa pandemia, né, da minha vida mesmo, eu sou alfaiate, e aí nessa pandemia fechou o shopping, eu presto serviço para shopping, fechou tudo. E aí eu fiquei, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou trazer o sustento para minha casa, para minha família? Como é que eu vou pagar minhas contas? E aí eu comecei a orar e pedir a Deus para me dar uma saída, né? E só que eu não fiquei só na oração, né? Deus me deu um direcionamento, Deus colocou na minha vida um trabalho e eu corri atrás, né? Hoje estou trabalhando com construção civil, hoje eu sou pedreiro. Olha aí, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com relação à alfaiataria, fazer paletó, a costurar, não tem nada a ver, mas eu corri atrás, eu não fiquei só orando. Eu tive muita fé e Deus me deu um direcionamento. E hoje eu confesso que eu estou até gostando mais de trabalhar com isso do que com a alfaiataria. Mas voltando aqui para a palavra, e eu sempre gosto de pensar, eu tenho uma mensagem comigo há muitos anos, que eu sempre digo para muitas pessoas que às vezes estão cansadas, estão tristes, estão precisando de uma palavra, né? Que acha que nada está dando certo na sua vida, que sempre as coisas só tá ruim. E eu sempre digo assim: não mostra ao seu Deus o tamanho dos seus problemas, mas sim mostra aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é soberano. Ele pode mudar a sua vida. Ele transformou a minha, sabe? Em meio à pandemia, vejo que muita gente aí tá em dificuldade, está desempregado, muitos jovens não conseguem estudar, não conseguem se concentrar nos estudos por conta, né, da dificuldade que vê dentro de casa, da falta das coisas que estão acontecendo, mas nós devemos orar e confiar em Deus, mas também ter coragem para enfrentar esses obstáculos. Nós temos que ter essa fé e essa coragem que esse leproso teve, né? Não só de buscar a Deus, mas também de buscar a cura dele. O que você nessa noite está procurando? O que você procura para você mesmo? Você procura para a sua vida? Você procura para o seu futuro? Nós devemos colocar na mão de Deus. Nós devemos orar. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que orar e pedir a provisão a Ele, para Ele que dê o direcionamento melhor. Às vezes nós pensamos assim: poxa, eu quero tanto uma coisa e eu não consigo, eu quero isso, eu não consigo. Eu quero emprego, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero passar na faculdade, eu quero passar numa prova, e não consegue.
E aí nós temos que ver, às vezes, olhar em volta os milagres que estão acontecendo, né? Essa semana passada meu carro quebrou a barra de direção, eu estava dirigindo, a sorte que eu estava passando um quebra-mola. Na hora a gente fica assim, caramba, eu tô trabalhando, o dinheiro é pouco, e agora ainda vou ter que consertar o carro. Mas logo em seguida, assim, eu pensei, olha o livramento. E olhei para o alto e agradeci a Deus. Deus, obrigado, porque eu e meu filho estamos vivos nesse momento. Tivemos um livramento. Às vezes você perde um trem, você vou chegar atrasado no meu compromisso. Mas quem pode estar pensando que pode acontecer alguma coisa ali na frente com você? Perde um ônibus, né? O teu carro fura o pneu, você pega um trânsito, e aí você pensa, poxa, eu vou chegar atrasado, eu vou perder esse compromisso, mas não, às vezes é um livramento que você não está vendo o que está acontecendo em volta de você. E aí, nessa questão, né, você tem que ter fé em tudo o que está acontecendo ao teu redor. A coragem que você tem que ter para ir em busca dos seus objetivos. O que você está buscando para você nesse momento? Você tem que orar, tem que pedir a Deus, mas você tem que levanta e anda. Busca o que você está querendo para você mesmo. Busca o teu futuro, busca o seu objetivo. Muitas pessoas, às vezes, se encontram numa depressão, se encontram doente, porque estão presas a uma coisa que pensa que não vai conseguir. Tem a sua fé ali. Ainda tem aquela brasinha ali viva, sabe? Mas não tem a coragem de se levantar. Às vezes precisa de um empurrãozinho. Assim como o irmão mesmo falou comigo, peça ajuda. Se você não consegue sozinho, peça uma ajuda do irmão. Vamos, irmão, pode orar junto comigo. Irmão, pode vir na minha casa, ou vamos se encontrar na igreja, vamos fazer uma oração. Vamos, me ajuda nessa luta, se você não consegue sozinho. Deus também dá esse direcionamento para nós. Porque às vezes nós não conseguimos caminhar sozinhos. Mas devemos ter coragem para isso. Até para pedir uma ajuda. Eu tiro por mim mesmo, porque às vezes eu fico com vergonha de pedir ajuda, na hora que eu estou precisando de uma oração, na hora que eu estou no sufoco. E aí meus amigos também me puxam essa minha orelha nesse momento e fala para mim, peça ajuda. Se você está precisando de uma oração nesse momento, irmão, Deus está contigo nesse momento. Deus está te visitando aí, agora. Deus está entrando na tua casa, está estendendo a mão para você nesse momento. Amém. E Ele quer falar para você, irmão, que você é um vencedor. Que você só precisa levantar e andar e ter coragem de buscar a Ele. E buscar os seus objetivos. Glória a Deus. Vamos... então, eu quero falar, né, que dá coragem. E também apontar alguns homens, né, da Bíblia que tiveram fé e coragem. Quero falar de Davi, né, que ele, através da fé dele, era um rapaz mirrado, pequeno, de pouca estatura, e ele foi lá, em nome de Jesus, e enfrentou aquele gigante. Todos riam dele. Todos riam, fizeram chacota dele. E falaram assim, o que ele está fazendo ali diante daquele gigante? E, no entanto, ele, com a fé dele, ele foi lá, enfrentou aquele gigante e foi vencedor. Ele teve coragem, fé e coragem. A mesma coisa com Bartimeu.
Bartimeu ficou cego e ele não ficou chorando, ele não ficou se lamentando pelos cantos, né? Achando que não ia conseguir mais a visão dele de volta. Não estou aqui discriminando e falando de ninguém, não, porque às vezes a gente fica e se sente fraco. A gente se sente fraco. Tem horas que a gente fala assim, realmente não consegui, a lágrima desce. A gente pensa que não somos capazes. Mas eu digo para você nessa noite que você é capaz sim, porque você é a companhia de um Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e grandes coisas ele fará na sua vida, como está fazendo na minha, e ele vai fazer na sua vida, vai modificar o seu caminhar junto com Deus, ele vai abrir porta de emprego, ele vai vai quebrar as correntes, que caia toda a enfermidade por terra. Nesse momento ele está fazendo grandes coisas na sua vida. E a sua fé e a sua coragem vai fazer com que você caminhe e possa ir mais alto. Seja que você possa se transformar numa águia e voe alto, irmão. Quero dizer também de José. Em Gênesis 37, ele foi vendido pelos irmãos dele. Ficou anos e anos ali sofrendo. Alguns sabem, todos nós sabemos como foi a história de José. Ele também venceu. Teve fé, sabedoria, né? Porque ele teve sabedoria, calma, para ele também não cair nas armadilhas do inimigo. O inimigo provou, ele tentou muito a vida dele, mas no final ele foi vencedor. Ele poderia muito bem ter no final ali, como ele estava com poder nas mãos, ele poderia ter se vingado dos irmãos e ter reclamado com os pais e ter apontado os irmãos, e não foi sábio. Deus estava com ele, no coração dele, não só perdoou, como ajudou. E ajudou todas as outras pessoas que naquela cidade ali, com a unção que ele tinha ali, com o quão ele era um homem de Deus, o quão ele era um homem de Deus, que ele foi usado. As pessoas passaram por todas aquelas dificuldades ali e não sofreram por conta da sabedoria dele, que Deus deu a ele, que ele teve coragem de ali também falar sobre o sonho daquela pessoa que ele precisava falar sobre aquele sonho e chegar até onde ele chegou. E gostaria de falar também de Abraão. Abraão sofreu também anos, né? Ele ali, Deus falou com ele. A esposa dele não podia ter filho. O quanto o pai dele, a família dele, todos, lá a grande vergonha que ele tinha por ele não ter filho. Por a esposa dele não poder dar um filho para ele. E ele aguentando ali. E mesmo ele sendo um homem próspero, né? Mesmo ele sendo um homem próspero, tendo tudo que conquistou, ele era humilhado ainda, porque ele não tinha um filho. A esposa dele não podia. Deus fez com que ele saísse da terra dele para ir para a terra que Deus prometeu para ele. Aos 75 anos de idade, irmão. Sabe que esse homem teve que ter muita coragem para largar tudo aquilo que ele conquistou para ir para uma terra que ele não conhecia. Mas ele teve a fé. Deus falou com ele, e ele teve fé, e ele acreditou e teve coragem. Então, eu falo assim, na passagem da Bíblia, na palavra de Deus, vem dizendo, né, que precisou de ter coragem, fé, coragem para vencer seus objetivos, para vencer seus obstáculos, para vencer suas lutas, suas guerras interiores,
seus problemas. Então, nesse momento, irmão, eu quero dizer para vocês, Deus é contigo, Deus está quebrando as correntes e está te amarrando aí no cansaço, na falta de objetividade, na falta de busca pelo aquilo que você quer para a sua vida. Às vezes a gente se sente até cansado de ir na igreja, se sente cansado. Às vezes você quer passear, mas você está cansado. Mas isso aí já é o inimigo te prendendo, já é o inimigo querendo a sua derrota. Então, nesse momento, eu desejo a todos vocês que Deus está aí na sua casa, está te dando a vitória, está te libertando dos pensamentos negativos, está te libertando de toda opção, de toda a maldade, de todo espírito maligno. Cai por terra em nome de Jesus, nesse momento. Tudo que não provém de Jesus cai por terra nesse momento. Amém. A vocês uma noite. Que Deus possa estar abençoando rica e abundantemente. Eu peço desculpa pelo meu nervosismo, tá? E que possa ter sido edificante na vida de vocês. Que Deus possa fazer grandes coisas no seu caminho. Amém?